Sim, cara, a gente tem que ligar pra a guarda montada pra ir atrás do rapaz. Será que ele tá Eu acho que tem alguém, cortando lenha lá? eu acho que tem alguém montado nele. Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Olá, sejam bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e um dia eu chego lá. E eu, Gustavo, falando diretamente do Canadá, e tô aqui enxugando gelo. Aqui é o Otávio e não há lugar como o nosso lar. Oi galera, aqui é o Chico Cleiton e hoje você vai ver que morar em outro país é como tomar uísque sem gelo na casa do vizinho, enquanto a cerveja gela na sua. Você é profundo, hein? Esse chutou. Esse é o episódio número 10 do NHS e hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência de morar fora. Como é, quais foram as experiências, a língua, a moeda, a comida, o que é que dá saudade, os micos, o que é que levou a morar fora. Então a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu não sei o que aconteceu, se tua mensagem demorou, tu respondeu naquele horário mesmo, Gustavo, mas tu respondeu confirmando quase 4 horas da manhã, foi isso mesmo? Eu acho que naquele dia eu fui dormir umas 2h30 da manhã. Aí eu fiquei pensando depois se tu não era bêbado, tava voltando da balada e respondeu, e no outro dia não ia lembrar de porra nenhuma. Mas aqui os bares obrigatoriamente fecham 2 horas da manhã. E em dias especiais, tipo Ano Novo, Natal, essas coisas, fecha 3 horas da manhã. Então é meio complicado estar no meio do mundo uma hora dessa bebendo. Ei, cara, vamos começar já. Na verdade, o NHS é assim mesmo, na hora sai, eu passei uma pauta só pra... Só pra dizer que tinha, Só pra né? dizer que tinha, só pra guiar. Só porque eu mas- pedi, na verdade. Só né? porque o Otávio pediu, né? Foi a primeira pauta que tu escreveu, Foi uma né? experiência nova que a gente passou, no trabalhar Eu com sabia, pauta. cara. Eu imaginei que fosse a primeira. Aliás, Gustavo, quero lhe agradecer, viu? Gustavo não, Otávio, quero lhe agradecer por ter me apresentado a melhor cerveja do mundo. Uma cerveja Eu boa, tô deixando aquela- mais liso agora, né? Pra comprar cerveja belga aí no Brasil, deve estar uma beleza, né? Com esse dólar. certeza, tá uma maravilha. Mas bem que agora eu pensei que eu nem ia encontrar por aqui, mas lá no São Luís tem a, como é? Aflijão? Qual o nome? Afligênio. Aflijão? Afligênio. Olha É, aí. pra falar afligênio. Descreva problema aí não, cara. coloração, aroma e outras características da cerveja, nível de acidez e por aí vai. Rapaz, Textura. ela é mais escura e mais amarga do que as brasileiras, pronto. É uma mauseria, mas a mauseria é doce, né? Mas ela é tipo com aquele gostinho de queimado, tipo café, sei lá, porque ela é escura ou não? Não. Tem. Beleza. Ela é mais pro doce, na verdade. Legal, bacana. É porque eu não gosto de cerveja escura, cerveja preta, porque ela tem aquele gosto assim de queimado, parece café, meu irmão. Não curto não, velho. Não, mas ela é blonde, ela é loura. Dourada, né? Uhum. Mas ela é mais Beleza. escura que a brasileira. A brasileira não tem muito. É meio aguada, na verdade, né? Não, a brasileira é toda aguada. Ela tem água e um restinho lá no final, um pouquinho de cevada e olha lá quando é arroz, no caso da Budweiser, né? Porque a frigente tem um pouco de doce porque ela tem uns toques de mel também. Ei galera, Frigi- eu vou ali Frigier? no bar da Dona Nana, depois eu volto. Né? Volta aí. E aí, cara, como é que tá como é que tá a repercussão dos manifestos hoje por aqui? Chegou alguma coisa por aí na imprensa? Não. Parou Rapaz, aqui a aqui no imprensa da França. Canadá, Aqui não, rapaz, a melhor mídia pra você acompanhar é o Facebook, cara, porque sempre alguém tá postando alguma coisa, você vai seguindo alguém e no final das contas você fica sabendo de alguma coisa. Eu particularmente, né, um caso à parte, eu não tenho televisão, já vou completar quase 11 meses aqui, não tenho televisão, então não posso dizer. De vez em quando eu escuto rádio, perto da hora de dormir assim e tal, então... Eu ainda pego alguma notícia tipo CBC e por aí vai, então a gente ainda pega alguma coisa assim quando repercute muito forte, né? Um grande caso assim na mídia, ainda escuta alguma coisa. Mas como hoje eu ainda não chequei, então beleza. Aqui tá muito forte é o St. Patrick Day, né? Porque aqui deve ter muitos descendentes aí de... Irlandês, é? É da Irlanda, né? Por aí, Otávio. Cara, aqui na França, normalmente as notícias do Brasil repercutem bem, sabe? Mas tem um certo atraso. O que repercutiu foi a questão da Petrobras. Tipo, as pessoas chegaram até a mim perguntando como é que tava e tal.
E as manifestações do ano passado, elas foram bem cobertas aqui pela imprensa. Mas esse ano eu acho que está muito recente ainda, eu acho que não... Talvez amanhã tenha alguma coisa. Eu li os jornais hoje, escutei a rádio, não tinha nada sobre o Brasil, não. Entendi. Bom, então vamos começar aqui, já que você tá falando. Você falou aí que mora na França. Onde é que você mora, Otávio? Você mora exatamente onde? Cara, eu moro exatamente numa cidade chamada Saint-Étienne, que ela fica localizada no centro-leste da França. Para te dar uma noção espacial, é relativamente próximo da fronteira com a Suíça e com o noroeste da Itália, né? A gente fica na região chamada Rodano-Alpes, que tem as montanhas, os Alpes franceses, e tem o rio Rodano, que é o principal rio da região. Que maravilha, né? É perto de Paris? É a única coisa que você perguntar. Que De chato, TGV né, cara? são 3 horas, né? Mas de carro são as belas 6 horas TGV de é alto aquele route, famoso... né? TGV é o trem de alta velocidade francês, né? Cara, falar nisso foi uma das maiores... Trem de grande vitesse, é? Como é que chama aí? Como é que Trem de grande vitesse. Mas, exatamente. olha aí, fiz uma viagem, eu não sabia o que diabo era esse TGV. Mas foi uma das maiores frustrações da minha vida foi o túnel que vai da Inglaterra pra França, né? Que eu pensei, nossa, o túnel que vai por baixo da terra, deve ser interessantíssimo. Só que ele começa a entrar embaixo da terra muito antes, né? Então, você não vê porra nenhuma de túnel embaixo da terra. Mas qual era a tua expectativa? Que o trem saísse da superfície e depois chegasse na parte de baixo? Aí, na verdade, é como se fosse uma estação de metrô, você pega as escadas do elevador desce e já começa do subsolo? Seria isso? Não, eu queria que tivesse tipo uma redoma de vidro pra eu poder ir vendo os peixinhos, assim, era a minha expectativa. É o SeaWorld Né? entre Londres e Paris, né? Exatamente. Não é parque aquático, não, pô. Cara, tava no projeto, só que não sobrou dinheiro pra fazer. Pois é. Maravilha. Será que... É um brasileiro cuidando do orçamento, né? Pois é, o brasileiro chegou Provavelmente. atrasado aí, não conseguiu fazer. Ah, mas tu pensa que só tem bobagem no Brasil? Aqui na França eles fizeram reforma, compraram um novo trem TGV. Aí quando eles foram testar, eles perceberam que o trem era 10 centímetros mais alto do que o teto das estações. Ou seja, não dava pra usar. Sério? Tinha que reformar. Não acredito. Sério. Que burro, dá 0 pra ele. E o projeto de milhões e milhões de euros, né? Então assim, a Muff está em todo lugar, né? Rapaz, quem foi o pé redondo, hein? Que fez uma cagada dessa aí? Redondo. Com certeza foi demitido. Onde é que vem essa história do pé redondo mesmo? É redondo é jumento, né? Ah, Cavalo, jumento. Os equíneos em gerais. legal. E você, Gustavo, tá morando onde hoje? Onde é que você foi se esconder? Rapaz, na verdade, cara, é tudo fake, cara. Eu tô na favela do Papoco. Comandando o tráfego. Na verdade, cara, eu estou em Toronto e tô numa região aqui chamada de Davisville. Fica a praticamente 15 minutos do centro, né, de downtown. Uma boa localização aqui. Toronto, ela é uma cidade, assim, grande. Ela é bem espalhada, né? Então você pode pegar metrô ou ônibus e passar 1 hora, 2 horas, você ainda está praticamente dentro de Toronto ou dentro da GTA, né? Grande Toronto, Great Toronto Area, né? Que eles vão chamar, seria a Grande Toronto. Então, eu poderia dizer que eu estou numa localização muito favorável a 20 minutos do centro de Toronto, né? Que é a região de Davisville, é o bairro. É a maior cidade do Canadá, Toronto? Toronto é a maior cidade do Canadá e fica na província de Ontário, né? Fica próximo a Detroit, fica próximo a Nova York, fica próximo também a Montreal. Basicamente seriam 3 cidades aqui, assim, para finalizar, né? Toronto é uma grande cidade, seria a maior delas. Montreal, que já foi a maior, mas por conta de tentativas separatistas, né, pelo governo quebecois e tal, toda uma questão política e muitas empresas acabaram saindo e vieram para Toronto, isso num passado recente, por isso que Toronto se tornou, vamos dizer, a potência que é hoje. E na costa oeste tem Vancouver pela questão da beleza da cidade e o clima, que seria, vamos dizer, o clima mais agradável a níveis de Canadá. Lá o frio não chega a menos 20, menos 30, como a gente ouve falar, chega a menos 5, menos 6 num inverno tradicional. E a língua principal aí é inglês, francês, porque tem uma mistura, né, no país. Só em Quebec que fala aqui... francês. Exatamente. Aqui o país é oficialmente bilíngue, então tem uma curiosidade. Todas as placas, né, de sinalização,
a todos os documentos oficiais, todos os produtos no supermercado, né, rótulos e tudo. Geralmente um lado do produto é inglês, o outro lado é francês, né? Então ele é oficialmente bilíngue o país. Mas proporcionalmente existem muito mais províncias e cidades que falam inglês do que o francês. Como o Otávio colocou aí, a parte que fala francês é só a parte do Quebec, né? Que fica na parte leste do país. Gustavo, tu estava falando aí que Quebec foi o lugar que já teve importância maior e que tentou se separar, uma coisa assim? Isso, não sou, né, um estudioso nem especialista na história do Canadá, mas durante as pesquisas que eu fiz, quando a gente já estava pensando em vir para o lado de cá, a gente viu que o Quebec, por várias vezes, ele já tentou se separar para ser vamos dizer, um país, né, para ser um país ser independente. E lá não é tão frio, é isso? Não, na verdade, ele é uma área bem mais fria, né, ele fica na parte leste e norte, fica acima da província de Ontário. Tipo a Campiara. Não, na verdade, tipo Sobral, porque tentou se emancipar, não conseguiu e já teve importância, então deve ser o Sobral do Canadá, o Quebec. E também tem os boulevards, né, em Quebec, né? Lá em Quebec, Montreal, tem uns boulevards como em Sobral, né? Tem essa história de boulevard porque mesmo. A colonização do Quebec ela é francesa, né? Então a gente tem mais relação com a França do que realmente com o resto do Canadá, que é anglo-saxão. Eu tive em Montreal em 2013, por alguns dias, embora o sotaque deles seja muito engraçado, que é uma mistura, assim, eles falam francês, mas... Dizem que é o francês quebecois, né? Um amigo nosso, inclusive, da França, que tá morando aqui, ele é da França, tá morando aqui já há algum tempo, o Antoine, enfim, não sei como é que seria a pronúncia em francês, ele falou, né, vamos botar bem pro cearense, que porra é essa que esses caras estão falando aqui que eu não tô entendendo nada? É claro que ele falou isso em francês, mas enfim, ele disse que realmente é bem esquisitinho o sotaque e algumas palavras mudam. Você entende, na verdade, assim, mas é engraçado, assim. Você vê os caras falando e tal, é meio esquisito. Você poderia comparar alguma palavra agora, por exemplo, dizer como seria... Bien, que é bem, em francês. Ok. Eles falam bien. Ou então, verdadeiramente, que é vraiment. Eles falam vraiment. Então eles sempre têm uma entonação meio esquisita no final, sempre pra esse fonema, que é o on, em francês, eles falam a. Ou então, e eles afeminam algumas partes, por exemplo, bien é bem e não muda de gênero. E os canadenses, quando eles tentam falar com bien, como se fosse pro feminino, quando é uma palavra feminina, sabe? É um pouco esquisito, mas você entende perfeitamente, assim, não atrapalha. Eu acho que é uma diferença menor do que o nosso sotaque em relação ao sotaque português. O sotaque português, eu pelo menos, tenho dificuldade grande em entender. Todo mundo, cara. Deve ser também ali na Escócia, né? O pessoal fala que o inglês da Escócia, nem os ingleses entendem. Acho que na Irlanda, não? Eles falam como se estivessem bêbados o tempo todo. Né? Eles estão bêbados o tempo todo, na verdade. Né? Ei, mas Gustavo, tu falou em Detroit aí, só mudando um pouquinho de assunto. Eu andei lendo algumas coisas. Detroit agora é quase uma cidade fantasma, é isso mesmo, que as empresas montadoras lá, na época da crise de 2008, saíram da cidade e lá praticamente essa era a base da economia. Vocês já ouviram coisa nesse sentido? Eu achei super estranho. Rapaz, é provável, Sidney, mas eu realmente não sei te dar mais informações sobre isso. Mas é provável. Aqui tem umas coisas muito esquisitas, assim, a respeito da economia. Por exemplo, existe uma rede, como se fosse o Walmart, chamado Target, né, que é norte-americana, é dos Estados Unidos. E ela chegou aqui com muita força aqui no Canadá e houve até um comentário assim, vai quebrar o Walmart, que também é, né, americano, como é que vai ser isso? Mas enfim, eles chegaram aqui com toda a força, abriram várias lojas e de repente, tipo, 2 anos depois, 3 anos depois que eu estava no mercado canadense, eles simplesmente chegaram e disseram, não tá dando certo não, vamos vender tudo, e as lojas estavam aí à venda, você marcaram um dia de grande promoção, aliás, uma semana de grande promoção, você podia ir lá e, tipo, comprar coisas, vamos dizer, então estavam vendendo tudo, até as placas, o chão, que você quiser chegar lá e comprar e botar preço, os caras estavam vendendo. O gerente do desceu, né? Sei como é isso. Não, Cleiton. Pronto. Vai pagar a dívida. Pronto. Exatamente.
problema como do já Target, assim. o problema do Não, Target pode é falar. que eles investiram num modelo de negócio que não é mais real na América do Norte, né? As pessoas estão comprando online, né? Então, investir em lojas físicas ou em expansão de lojas físicas, acho que acabou que eles não encontraram um modelo de negócios para essa época atual, né? Eu acho que foi por isso que eles tiveram um problema. É uma das possibilidades, mas enfim, eu acho que eles chegaram aqui dizendo que iam fazer o mesmo do Walmart ou mais barato, e na verdade já havia uma grande cadeia que já fazia isso, ou outras, e as pessoas não acharam os preços tão competitivos ou não acharam nada diferente, ou seja, mais um e com preço mais caro. Então o que eles chegaram à conclusão? Não vale a pena. Aí, resultado, eles fecharam aí mais de 50 lojas, 100 lojas, não sei, eles tinham aí por todo o Canadá, e de repente, de uma hora para outra, tipo, 30 mil desempregados. E eles fazem isso e, cada um se vira, vai para um lado, vai para o outro, vai procurar emprego. Então tem muito disso, sim. Às vezes uma cidade tá indo muito bem por conta de algum fator econômico, por exemplo, petróleo, né? Tem a província aqui de Calgary, aliás, a cidade de Calgary aqui, que é muito ligada à questão do petróleo, e de repente diz, não vamos mais explorar petróleo no mesmo nível que a gente estava explorando nos últimos 5 anos. E de repente, em um período de 3 meses, 6 meses, a cidade diminui a população em 100 mil habitantes, de uma hora para outra, assim. Então, os aluguéis, os preços dos supermercados, as lojas, toda uma economia que estava fluindo, dependendo daquilo ali, de repente acaba. E para onde vão essas pessoas? Simplesmente elas se mudam para outras províncias ou procuram outras possibilidades de vida, e a economia vai vivendo disso. No Brasil, você já vê assim que às vezes o governo intervém, né, politicamente, tenta manter, dá subsídio, chega junto, joga dinheiro para manter. Aqui não acontece muito isso não, de uma hora para outra. Isso quer dizer, aí parece que a legislação trabalhista aí deve ser bem mais flexível do que aqui, né? A verdade é que quando você sai do país, né, no caso aí, sair do Brasil e vir para cá, você vê que algumas coisas no Brasil são muito mais generosas do que aqui. Um dos fatores eu já apontaria de cara, as leis trabalhistas. O profissional brasileiro que tem carteira assinada, ele tem muito mais direitos do que o profissional canadense. Ou seja, então você está certo, a política daqui ela é muito mais flexível, porque o cara facilmente é demitido, é contratado, ele tem lá os direitos dele, mas não é tão complicado assim. E quando eu falo aqui no Canadá, né, eu diria talvez até na América do Norte como um todo, a questão do concurso, porque tem um concurso público no Brasil que você faz uma prova, é bem difícil de entrar e tal, mas você entra e o emprego é seu pro resto da vida, ele é vitalício e você só tem que fazer a sua parte, mas não precisa se esforçar muito, você vai continuar ganhando um bom salário, sendo promovido e você tem uma série de benefícios. Rapaz, as pessoas ficam assim, isso não faz parte da realidade deles, eles não conseguem compreender, poxa, mas como é isso, mas pode, enfim, existe lei para isso e não dá para demitir o cara, então é bem diferente essa parte aí da parte de emprego. Fazendo um contraponto do que ele falou, aqui na França é justamente o contrário. Se o Canadá tem uma política mais liberal na economia e a França é uma democracia mais socialista, né? Então, todos esses direitos trabalhistas que a gente tem no Brasil, aqui na França eles têm, e às vezes tem até em excesso, né? Tipo, esses auxílios do governo que a gente tem no Brasil, Bolsa Família e outros lá para pagar universidade, aqui na França tem muito auxílio. Eu estava dizendo que tinha até outros auxílios que aqui no Brasil ainda não tem, né? Por exemplo, a minha filha nasceu aqui na França e quando minha esposa estava com 8 meses de gravidez, eu recebi um auxílio que é a Prime à Naissance, que é basicamente 900 e poucos euros. É um auxílio para eu me preparar para receber a criança. Quando ela nasceu, eu comecei a receber um auxílio mensal de 180 euros, que isso vale para todo mundo. Tipo, aqui na França eu tenho um contrato, sou assalariado, né? Eu sou doutorando, eu trabalho na universidade, mas o meu estatuto não é estudante, é um estatuto assalariado. Então eu tenho os mesmos direitos que teria um trabalhador francês. Então, além disso, dependendo do coeficiente familiar, que é um cálculozinho que eles fazem em relação ao quanto a família ganha por mês e o número de pessoas na família, e o número de crianças, eles podem ditar, por exemplo, férias pagas pelo governo. Então, há uns 2 meses atrás, eu recebi uma carta. A CAF é o órgão, que é a Caixa de Alocação Familiar, que cuida desses auxílios. E eles mandaram uma carta para mim, olha, você tem direito à VACAF. A VACAF
as férias pela CAF. Então você tem 640 euros que você pode gastar, aí tem uma rede de hotéis credenciados, eu só posso sair de férias quando forem férias escolares, porque teoricamente esse dinheiro é para gastar com as crianças, né? E eu posso viajar com esse dinheiro que é pago pelo governo. Esse é o troço... vamos dizer assim, se no Brasil a gente tem esse tipo de auxílio, aqui na França eu diria assim, no Brasil tem, e o pessoal já faz menino e abusa. Imagine se tivesse isso, eu diria que o país parava. Mas, Otávio, só fazendo um contraponto, aproveitando o gancho aí, na parte inglesa do Canadá existem auxílios também, né? Por exemplo, você ficar desempregado, você tem lá um bolsa isso para te ajudar. Se você está, vamos dizer, abaixo da linha de pobreza, você tem um cheque complementar, né? Você tem um seguro-desemprego, tem todas essas coisas. Claro que menos. Aí por que às vezes o lado inglês, né? Não posso dizer que teria uma rixa como teria entre Brasil e Argentina, mas por que às vezes o lado político inglês não se entende às vezes com o lado político francês? Porque a parte do Quebec, aqui no Canadá, ele justamente segue toda essa tradição francesa de ser um lado mais socialista, um estado mais atuante, que dá mais benefícios para o cidadão, que dá mais suporte, e o lado inglês já dá menos. Já tem uma política ali mais próxima do que os Estados Unidos faz. Bota a economia para funcionar, paga um bom salário e tu que te vire, que administre as suas coisas. Então o lado inglês também tem. E eu diria que tem mais do que eu achei que teria. Tem bastante coisa. Mas o lado quebecois segue os mesmos padrões da França. Aí, ou seja, é um estado extremamente dispendioso. E de vez em quando existem discussões, né, entre essas dois lados do Canadá, dizendo que tem que acabar, que não pode ser assim, enfim. E vamos ver onde é que isso vai dar. Só um instante que eu tô vendo aqui o próximo voo para Paris, viu? Não, mas essas questões, acho que vem da cultura, né? A cultura anglo-saxã, né, cristã anglo-saxã, eles são mais liberais. Protestantes são mais levados aí para a questão do mercado, do Estado mínimo. E a França tem algo mais latino, mas talvez dos países latinos é o mais diferente, mas que eles na Constituição francesa diz que o Estado francês é uma república social, né? Então isso vem da concepção da Constituição e eles mantêm até hoje, mesmo com a crise que está acontecendo. Hoje na França tem um percentual de 10% da população que está desempregada, por exemplo. Mas não se fala em reduzir ou flexibilizar ou reduzir os direitos trabalhistas de alguma forma ou de outra. Na Itália parece que tem que passar um cometa Halley para você conseguir demitir um funcionário. Parece que é pior ainda. Sempre eles arranjam uma maneira de proteger mais ainda essas questões trabalhistas. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Otávio, mas aproveitando aí que tu falou um pouquinho, entrou aí falando que é doutorando, eu queria perguntar o que foi que levou você a morar fora? Onde foi que começou essa história? Cara, foi um acaso. Eu Acaso? estava em casa, recebi uma ligação do meu orientador de mestrado, que ele disse que tinha recebido um e-mail de uma equipe francesa que trabalha na área que eu pesquiso, que eles estavam procurando um aluno. Ele perguntou se eu queria vir. Como eu já tinha feito... Tu já sabia francês? Eu já tinha feito curso de francês na Casa de Cultura e eu estava programado para fazer doutorado no Brasil. Eu tinha até procurado já uma universidade, assim, em Campina Grande, provavelmente. E eu disse, não, beleza, vamos mandar. Eu me candidatei, fui recrutado e aí, a partir daí, eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, então eu tive que fazer um processo administrativo para solicitar meu afastamento para poder vir, né, para a França. E esse tipo de afastamento já está dentro da lei que rege o meu cargo, foi meio que, vamos dizer assim, não foi fácil, mas foi bem direto para conseguir esse afastamento e vir para cá para cursar o doutorado. Não sei como é que você é dentro da sua universidade, Otávio, mas na minha, né, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente lá em Mossoró, e existe uma fila, né, de saída para doutorado ou para qualificação para mestrado, para doutorado ou para pós-doutorado. Então, sim, tem que manter um percentual X de professores dentro do departamento e existe uma fila. Então, um sai em 2016, outro é 2017, outro é 2018. Então, você tem que respeitar essa fila. Em último caso, existe uma votação interna, um comitê, que seria justamente os professores,
e algum pode ceder para outro e acabar chegando numa... Senão todo mundo sai e não fica ninguém lá, vira bodega, né? Não, claro que tem isso. No caso, porque assim, teve uma expansão na rede de ensino federal nos últimos anos, e no caso do meu departamento, naquela época, o número de professores para a quantidade de aulas estava ok, e a gente tinha vaga de professor substituto. Porque na rede federal, eles fazem um cálculo, dependendo do número de alunos, a quantidade de créditos que você tem, e esses créditos você pode transformar em professores efetivos, professores 20 horas, professor substituto. E a gente tinha crédito de professor substituto. Então, foi realmente o acaso, porque sincronizou o recrutamento pela equipe francesa, ter a disponibilidade da vaga, e a administração está de acordo com a minha saída. Então, assim, realmente foi uma conjunção de fatores que normalmente não aconteceriam, mas que, por sorte, aconteceram. Tudo ao mesmo tempo, né? Isso. O que tu tá pesquisando aí no teu doutorado? Eu trabalho na área de microeletrônica e eu pesquiso redes intra-chip. Então seria como implementar uma rede de computador, né? São os mesmos conceitos de rede de computadores dentro de um circuito integrado. Então você vai interligar os processadores, as memórias, outros blocos de cálculo, utilizando uma rede baseada em pacotes, que é a mesma filosofia que você usa na rede internet, claro que com todas as limitações existentes de um circuito integrado. Né? Questão de distâncias, de ruído e de projeto e tal, mas é basicamente isso. Eu trabalho, na verdade, num ponto bem específico, que é como a gente pode fazer a prototipagem desse tipo de rede. Eu não entendi o que ele falou. Olha aí, Cleide, já temos já temos um convidado especial para os episódios de tecnologia do NHS. E tu, Gustavo, como é que foi, cara? Ao acaso também? Rapaz, cara, na verdade, eu tô aqui de bobeira, entendeu? Não, Gustavo, pelo que eu falando, né? O Gustavo, ele é muito parecido comigo. Ele não faz nada ao acaso. Ele sempre planeja tudo com meses, anos de antecedência. Então deixa o papinho aí e bota logo seu plano estratégico aí de morar fora que você fez. Cara, mas escondendo leite aí. escondendo leite, né? Cara, é o seguinte, é uma longa história, eu te conto no caminho. Brincadeira, cara, é o seguinte, eu e a Luana, desde quando a gente casou, já vão-se 4 anos e meio, pode-se dizer assim, a gente tinha chegado na conclusão de que morar no Brasil não estava mais assim muito agradável. E a gente aí que é de Fortaleza sabe que se você for analisar Fortaleza, vamos botar 10 anos atrás e hoje, o nível de criminalidade, de caos no trânsito e uma série de outros fatores piorou e muito, né? Não vou entrar em fatores políticos e tal, não vamos discutir isso, mas enfim, isso é um fato, piorou muito. Mas como eu passei no concurso para professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e a gente foi morar em Mossoró, a gente chegou à conclusão de que, poxa, a cidade aqui é tranquila, a qualidade de vida é um pouco melhor, e essa vontade de repente, sair do Brasil e tentar a vida fora ficou abafado durante um tempo. Pelo menos por minha parte, porque eu estava gostando do que eu estava fazendo, estava concursado, estava com uma vida estável, uma vida mais tranquila numa cidade menor, então estava tudo fluindo muito bem. Mas minha esposa, ela está fazendo doutorado em biotecnologia, e ela tinha essa vontade de fazer doutorado fora. Então o que aconteceu? Apareceu a oportunidade dela aplicar e a gente já tinha uma ideia de que queria morar fora. Então ela começou a aplicar para o Canadá porque a gente botou na cabeça que isso seria uma grande possibilidade. Inclusive não precisa ser muito entendido no assunto, mas existem vários sites que estão falando de vida no Canadá, emigre para o Canadá tem um lugar para você ou coisas do gênero, né? Então, o que aconteceu? Ela aplicou para cá, conseguiu uma vaga com um professor aqui, muito bom por sinal, aqui no Canadá, e eu pedi licença da universidade, né? Aí os benefícios de ser um funcionário público, eu pedi licença para acompanhar minha esposa. Então, na verdade, eu vim para o Canadá por conta da minha esposa que veio fazer doutorado. Basicamente é isso. E a gente está com planos aí de, se tudo der certo, permanecer. Mas, claro, existe uma série de coisas em jogo, né? Existe família, existem questões financeiras, existe emprego, existe uma série de coisas que devem ser levadas em conta. Mas, de qualquer forma, o que eu posso dizer minha esposa está fazendo doutorado e eu estou trabalhando e aprimorando minhas
como é que eu posso dizer? Até falta a palavra em inglês, ou em português. O cara já tá... Skills. O cara já tá nesse nível, olha aí. Minhas habilidades, pronto. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Ei, Gustavo, aproveitando aí, cara. E aí, como é que foi, bicho? Tu fez essa preparação todinha. Quando falou pra mim que tava indo embora, eu falei, não foi, cara, vocês não vão voltar mais. E aí, como é que tá nesse processo? Aliás, como é que foi nesse processo com a família? Vocês informaram já? Aceitou bem a família? Ou como é que tá? Porque geralmente quando você fala em morar fora, né, a mãe geralmente dá aquele pulo pra trás, né? Quando a gente pensou assim, vamos tentar a vida fora, o Brasil tá meio complicado, um dia a gente pensa em ter filho, enfim, a gente não via muita perspectiva. O que a gente fez? A Luana já estava pensando no doutorado, a gente já estava pensando em, de repente, tentar a vida fora. O que a gente fez? A gente juntou o dinheiro que tinha, se apertou um pouco e tirou férias e veio fazer uma viagem exploratória pelo Canadá. Então a gente veio fazer uma viagem exploratória para observar uma série de coisas, não veio só a turismo para gastar, veio para observar uma série de coisas, qualidade de vida, emprego, e a Luana já veio para fazer contato com algumas universidades, além, claro, do aprimoramento em inglês. Então a gente veio numa época maravilhosa, que era a primavera, já praticamente entrando no verão, ou seja, o Canadá tava uma beleza, tava igual o clima de Acopiara, assim, uma delícia. E ótimo, então, né? Por isso que deu vontade de ficar. Aí a gente, poxa, fantástico, muito legal, as pessoas muito educadas, muito, né, receptivas. A gente percebeu que o Canadá é um país feito de imigrantes, ou seja, difícil você encontrar um canadense, principalmente aqui dentro de Toronto. Isso é sério mesmo. Então a gente veio, passou aqui 20, 30 dias, gostou e falou, bom, você vai aplicar falei pra minha esposa, você vai aplicar pro doutorado, vamos ver no que dá, e vamos fazer o seguinte, vamos aplicar pro processo de imigração. Então a gente fez as duas coisas em paralelo. A Luana foi aceita pro doutorado aqui, e enquanto isso nosso processo estava rolando, estava sobre análise, né? Porque você envia, você tem que fazer uma pontuação. Precisa de visto de turismo, que é bem mais fácil do que tirar do que o dos Estados Unidos, você faz pela internet mesmo, e inclusive acho que é bem mais barato também. Enfim, dá para pedir pela internet. Então a gente veio com visto de turismo. Quando ela foi aceita, como ela é estudante de doutorado, aí você tem que pedir visto, você recebe visto de trabalhador, né? Visto de trabalho. Porque ela é considerada como se fosse uma pesquisadora visitante, então você recebe visto de trabalho. E quem é acompanhante, no caso eu como marido, tive o mesmo direito, ou seja, eu recebi um visto de trabalho. Enfim, chegamos aqui, ela foi direto para a universidade, começou a trabalhar e eu fui procurar o que fazer, né? Pra não ficar feito vagabundo aí. Então fui estudar inglês, eu fui frequentar grupos de aula de inglês. Autoajuda não. Quer dizer, Alcoólicos Anônimos. Autoajuda. É autoajuda, não deixa de ser. Né? Enfim, aí fui... amigos do álcool, né? Enfim. Aí eu fui para algumas aulas e fiquei tentando, depois que o inglês aprimorasse um pouquinho mais e desse cara de pau, bater em porta para procurar emprego, né? Fazer um currículo para procurar emprego. E assim está sendo. Só que quando foi em dezembro de 2014, a gente estava com 7 meses aqui, a gente recebeu o ok do governo canadense dizendo que nós éramos elegíveis, que nosso processo estava todo ok e que a gente enviasse o passaporte para estampar o visto de Permanent Resident. Ou seja, vamos comparar, é o Green Card americano. Olha Ou seja, aí. então nós nos tornamos residentes permanentes. Então nós somos... Já pode entrar e sair sem pedir licença. Exatamente. Nós somos, para todos os efeitos, imigrantes, né? No Canadá. Assim, cortando assim um pouco a coisa do processo. A adaptação foi fácil? Cleiton, todo dia, cara, eu olho para as coisas, estou andando na rua e às vezes eu me pergunto, cara, o que eu tô fazendo aqui, bicho? Sabe? Eu não pertenço a isso. Isso aqui não me pertence, eu não pertenço a isso. Eu ainda sinto muito isso. A gente, na verdade, Cleiton, a gente passa fases. A primeira fase que você passa é a fase do encantamento. Você chega, vê os carros, as ruas, os prédios, as pessoas e diz, cara, eu tô dentro de um filme. Tô dentro de um filme hollywoodiano. Porque você vê tudo aquilo que você vê na TV. Vamos começar, Gustavo. Entrou no avião, passou, sei lá, 10, 12 horas. Desceu no aeroporto. Como é que foi?
Rapaz, a ficha demora a cair. Tipo, você, caraca, tô aqui mesmo, cheguei, tem aquela coisa Welcome to Canada, aquela coisa assim, você passa na imigração, entra no táxi, vai pro local onde você programou, no hotel, numa casa, enfim, né? Até você trilha vem. sonora tem, né? A trilha sonora. Vamos sair, vamos ver a cidade, aquelas primeiras vergonhas de você pedir algo pra comer ou perguntar onde fica, ou então ficar perdido dentro da estação de metrô, não saber. Isso tudo faz parte, né? Aquele aperreio inicial, mas que depois que você passa 15, 20 dias, já começa a entender um pouco a dinâmica da cidade, você fica, depois você ri, né? Tudo que acontece de ruim, no começo você fica preocupado, fica chateado, fica às vezes com raiva, mas depois de um tempo você começa a rir, né? Depois que a fase difícil passa. Então, assim, tem essa fase do encantamento. Vamos ver a cidade, vamos ver as coisas, vamos no canto tal, vamos conhecer cartão postal tal. Então tem aquela fase do encantamento. Depois você começa a entrar na rotina, né? Minha esposa foi estudar, eu estava fazendo algumas aulas, e você se vê dentro do ônibus indo e voltando, pegando horário de rush, se apertando feito sardinha, às vezes dentro de um ônibus ou dentro de um metrô. Aqui é normal, né? Tipo, isso é normal de toda a cidade, tem um horário de rush. Enfim, então passa a fase do encantamento e você começa a tentar pertencer àquele local. E eu confesso que depois de 10 meses, eu aponto uma série de pontos positivos em estar no Canadá, em estar na cidade de Toronto. Cara, segurança, Cleiton. Segurança. Né? A paz, Toronto é uma cidade grande. Então, vamos dizer, é a São Paulo do Canadá. Mas ela, basicamente, em tamanho e quantidade de habitantes, né? Vamos pegar a Grande Toronto, ela seria como se fosse a Grande Fortaleza, né? Em proporção, assim, de habitantes e de espaço. Então, se eu te dissesse, Cleiton, vamos pegar a Grande Fortaleza hoje. Eu vou tirar a violência, eu vou dar uma organizada no trânsito. Claro que eu não vou conseguir tirar todos os problemas, eu vou dar uma hiper organizada no trânsito. Eu vou agora botar as pessoas de forma educada. Agora cada um vai esperar a vez do outro sem furar fila e vai dizer com licença e por favor. Vamos tirar a corrupção aqui no nível, vamos deixar no nível quase zero. Enfim, vamos dar uma organizada aqui, vamos pegar os nossos principais problemas e vamos tirar. Aí eu pergunto, você não acharia que Fortaleza não seria um local interessante para se morar? Com certeza. Pois é, então assim, eu vejo isso aqui. O cara rouba, mas vai pra cadeia, é investigado. Existe discussão de trânsito? Existe. Tem um motivo para existir, as pessoas, né, são seres humanos, elas discutem e tal. Mas não existe por banalidade. Que mais? Eu saio às vezes aqui 10 horas, 11 horas, eu cheguei em casa 1 hora da manhã e no começo, né, é uma coisa até engraçada, no começo a gente andava aqueles 3, 4 quarteirões saindo da estação de metrô para chegar em casa, numa rua tranquila, sem ninguém, a gente andava olhando para trás. E depois de um tempo a gente se sente idiota, tipo, pô, mas por que eu tô olhando para trás, cara? Eu tô no Canadá, eu tô num local seguro. Mas os hábitos não saem de você e demoram um tempo a sair. Então, um fator que eu poderia apontar de cara, assim, diga aí uma coisa boa. A cidade de Toronto, né? 99% da cidade de Toronto, ela é extremamente segura, 100% segura. Então, assim, o fator segurança, que é aquela coisa que o brasileiro não está mais podendo viver, que é o direito de ir e vir, com zero de preocupação de, vou ser roubado, eu posso tirar meu celular do bolso, eu posso usar um relógio legal, ou posso usar um tênis, uma roupa melhor em qualquer... Você pode fazer isso aqui e você demora a se acostumar com isso. Você passa aí pelo menos um mês para chegar e dizer, pra ficha cair, pô, aqui é seguro, eu posso usar, eu posso mostrar. E um roubo, um assalto pode acontecer, né? Mas aí no caso é a exceção e é o caso a se espantar e a ir atrás de resolver, né? Existe. Mas vamos dizer, como toda grande cidade tem aquelas áreas assim que o pessoal diz, né? Rapaz, não ande por lá não, porque lá é muito perigoso, né? Aí vamos lá, quem vem do Brasil, vamos ver o perigoso do cara. Aí você vê que aquela área assim, que geralmente tem mais mendigos, né? Que eles às vezes estão fumando ou estão cheirando alguma coisa. Infelizmente existe isso aqui, mas naquela área concentrada ali de 5, 6 quarteirões, você evita andar por lá. Mas se você tiver que andar, como eu já andei várias vezes... Tu foi fazer o que lá mesmo, hein, Gustavo? Rapaz... Sua chance de esclarecer. Cara, eu tava procurando... dos caras, meu. Foi averiguar, porque ele não acreditava, ele foi lá ver, né? Pra saber como é que era. Na verdade, são duas coisas. Primeiro, como eu te disse, eu estava explorando a cidade naqueles primeiros dias e querendo conhecer a cidade. Então fui lá realmente ver. E a segunda, eu consegui um estágio voluntário no Salvation Army.
Então, geralmente, essas ONGs, né, vamos dizer assim, elas estão atuando bem nessas áreas. Então, durante 4 meses eu trabalhei como voluntário perto dessa área. Então, eu passava por essa área aí. Então, assim, você vê lá os mendigos, os caras deitados na praça, uns bêbados, às vezes algumas brigas entre eles. Mas, tipo assim, pra quem vem do Brasil, cara, o cara vai chegar pra você... o cara vai chegar pra você, vai pedir um dinheiro, você vai dizer, não tenho não, senhor, desculpe, e ande. Ele não vai fazer nada com você. É provável que um deles esteja drogado e vá tentar roubar a bolsa, vá tentar roubar o celular, ou vai lhe abordar de uma maneira mais grosseira ou rude, né? Mas, cara, pra quem vem do Brasil, tu vai olhar assim e vai dizer, isso aqui que é o perigoso deles? Ah, meu amigo. Rapaz, você dá até risada, entendeu? Você dá até risada. Diz assim, cara, eu vim, era lá da favela do Gato Morto, cara, que diabo é isso? Na favela do Papoco. Da favela do Papoco. Mas enfim, então assim, tem crime aqui, mas, cara, quando tem, é uma comoção. As pessoas vão pra rua, vão protestar, vão botar flores na casa da pessoa que foi morta ou que sofreu um acidente, a imprensa cai em cima e aquele bafafá durante uma semana, porque isso é um absurdo e providências têm que ser tomadas. E no Brasil, né, tipo, isso acontece, tipo, pronto, agora vamos aqui pros comentários do futebol. Né, Campeonato Cearense, resultado aí da primeira rodada. Ou seja, o assunto já vai por cima. E aqui não, o pessoal pede leis mais rigorosas, vão protestar, acham isso um absurdo e aquilo choca a população. Cara, essa questão da criminalidade é parecido com o que ele falou, mas assim, eu acompanho bastante os meios de comunicação e você vê que tem algumas regiões, por exemplo, a periferia de Paris é uma região que é notoriamente perigosa, vamos dizer assim. Né? Você tem alguns bairros que são habitados majoritariamente por pessoas de baixa renda, que você sabe que tem tráfico de drogas, tem outros problemas, que são bairros mais violentos. Você tem uma cidade chamada Marselha, que é ali no Mediterrâneo, que também ela é bastante violenta. Né? Por exemplo, Marselha, ano passado, um diretor do Olympique de Marseille, o filho do diretor do Olympique de Marseille foi assassinado no meio da rua. Né, o cara... Tentativa de assalto. Não, ele estava metido com uma organização criminosa que é especializada em roubar joias. Queima de arquivo. Ninguém sabe. Eu não acompanhei o segmento do caso, mas na época assim, foi algo que chamou bastante atenção. Agora sim, você pega o jornal daqui, ele não escorre sangue como o nosso, né? Então assim, o Jornal do Meio-Dia é muita amenidade, né? Visitando uma cidadezinha, um vilarejo da França, no interior, que produz um queijo não sei o que. São coisas bem pitorescas e são bem amenas, amenidades, verdade. Né? Mas existe uma criminalidade, mas claro que não é na escala brasileira. Né? O Brasil está numa situação que é um pouco como uma guerra civil, né? Os números de assassinatos, tal, a questão do tráfico de drogas também. Falar nisso, saiu um dado aí, alguns meses atrás, de quantos habitantes morreram no Brasil no último ano, de 2013 para 2014. Cara, são números de guerra, né? Infelizmente. Não são números... Morre menos gente pra você ter uma noção. que no Brasil. Pra você ter uma noção, como eu falei, Toronto é uma cidade grande, ela não é uma referência quando se fala em padrões canadenses, ela é um mundo à parte, né? É a mesma coisa do que você achar que Nova York é o padrão dos Estados Unidos. Na verdade não é. Então aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Então na grande Toronto, dos dados do ano passado, parece que morreram 57 ou 67 pessoas, né? Tô matando mais 10 aí ou menos, mas enfim. Mas foi mais ou menos nessa fase. Entre 57 ou foi 67 pessoas. Em um ano foram mortas 57 ou 67 pessoas. Isso é um mês bom em Fortaleza, né? Aqui é no final de semana. Na verdade, um bom mês em Fortaleza. Um bom mês em Fortaleza morre isso aí. Exatamente. Se tiver um feriado, vai lá pra cima. É verdade. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Em relação ao Canadá, né? Por exemplo, acho que há 2 semanas atrás eu estava escutando a rádio daqui e tem um programa que faz da France Inter que ele tem um correspondente internacional e no caso era o correspondente no Canadá. Ele estava tendo um problema com os médicos, né? Não sei se é uma reforma do sistema de saúde, estava fazendo as manifestações. Ora,
Tu tem assim, notícia sobre isso aí? A questão do Canadá é a seguinte: por ser um país frio, vamos dizer assim, ele não é tão visado para se morar. E o que está acontecendo? A população está diminuindo bastante. Então o Canadá já há alguns anos vem apostando muito na questão de trazer imigrantes qualificados que queiram tentar a vida aqui. Então os imigrantes estão entrando. Eles têm uma demanda aí de 5 mil imigrantes ano, né? Esses imigrantes estão chegando e estão fazendo conforme o planejamento do governo. É vir para procurar emprego e ter família e procriar. Só que as políticas, elas não têm acompanhado o mesmo crescimento. Ou seja, então estão faltando em algumas cidades, principalmente nas cidades grandes, Toronto, no caso, seria um exemplo, estão faltando médicos de família. Então, as pessoas não querem ser médicos de família, elas querem ser cirurgião, elas querem ser outras coisas, anestesista. Então, está havendo um processo aí de adaptação. A população está requisitando mais médicos de família, porque às vezes você fica na fila, às vezes por 6 meses, às vezes 1 ano, em alguns casos mais esperando o médico de família. E quando você precisa ser atendido, você tem que ir para uma emergência. Então, aqui segue o mesmo padrão, inclusive, da França, que é essa questão do médico de família, né? Você leva a sua família para o médico, ele vai fazer um histórico seu e toda vez que você precisar de alguma coisa, tem que se dirigir àquele médico que tem um histórico, que lhe acompanha e que vai fazer todo o seu acompanhamento no decorrer da sua vida, né? Os médicos aí também receitam Tilenol e dizem que tudo é virose? Não, cara, aqui o meu médico, ele chama de médecin traitant, que é o cara que é o médico de família. O cara é uma consulta de meia hora, e em meia hora o cara, ele vê tudo. Na primeira consulta que eu tive com ele me pesou, olhou meu ouvido, olhou a língua, olhou os olhos, pediu pra tirar a camisa, olhou nos meus dedos do pé, não sei o que ele olhou lá, ficou dando uma olhada nos dedos do pé, tinha meia hora de consulta mesmo, assim, o cara realmente ele te analisa, ele Rapaz, não é como no Brasil que o cara chega chega e te passa um exame, né? Como é que diz bicho de pé em francês, cara? Uma boa pergunta, não sei nem se existe aqui, mas deve ter. Essas coisas não existem no primeiro mundo não, né? Eu fui muito a médico por causa da gravidez da minha esposa, né? Então tive que usar o sistema de saúde. O sistema de saúde daqui realmente funciona. Ele é bem superior ao do Brasil, né? A gente pode dizer isso, né? Então a questão de gentileza, mesmo você vai na farmácia aqui e é incrível como os farmacêuticos são gentis com você, são prestativos. As pessoas elas têm noção da responsabilidade do trabalho delas. Então elas estão ali para te atender e atendem de uma maneira muito positiva. Os enfermeiros, aqui existe um tipo de enfermeiro chamado sage-femme, que não é enfermeiro, mas na verdade é um enfermeiro especializado em obstetrícia. Né? Então participa do acompanhamento todo da gravidez e o parto também. E são as pessoas mais gentis que existem no mundo, são as sage-femmes. Eu acho que no vestibular, para ser sage-femme, eles olham se a pessoa é gentil, né? Porque é impressionante como os caras tratam bem. Olha, você tem um brilho nos olhos, né? É impressionante, as pessoas fazem os profissionais de saúde aqui, eles fazem o trabalho deles realmente de uma maneira exemplar. Assim, eu não tenho assim o que reclamar de enfermeiro, médico, farmacêutico. O que eu precisei aqui, até fisioterapeuta, os caras são muito profissionais e são muito gentis, né? E tem a questão do tratamento humano. E eles ligam depois do atendimento, tipo 2, 3 dias depois, para saber se você melhorou, se o remédio está funcionando, se você tem alguma dúvida ou quer algum tipo de esclarecimento a mais a respeito da medicação. Isso aí acontece aí na França? Cara, não aconteceu comigo. O que acontece comigo é que a tia quer ensinar como é que eu tenho que usar o remédio, tudo. Você chega lá com a receita, ela vai te explicar como se você soubesse de nada. É muito bom. Aqui tanto o lado francês como o lado inglês, ele tem também esse mesmo padrão. Você vai pro médico de família, ele atende, ele passa todas as orientações. No dia seguinte, ele liga pra você para perguntar se você melhorou, se você está tomando a medicação. Champs-Élysées, oh Champs-Élysées. Tem carioca aí, tem, cara? Cara, que tá, a gente tem baguete, mas a baguete é um pão tão duro, se você não comer no mesmo dia que você compra, no outro dia ela serve como cacetete. Serve como lenha pra lareira. É muito duro, é de ferir a gengiva. Mas assim, você tem assim, essa parte de padaria e de patisserie, né, croissant, pô, você tem uma infinidade de produtos que são muito bons, né? De variedade de pães e de doces. Cara, eu consigo comprar feijão, assim, eu não tenho nenhum problema.
Não no mercado negro. É porque, assim, tem muito imigrante na França também, né? Então você tem mercadinhos portugueses, tem mercadinhos de origem africana. Então você consegue encontrar produtos que são semelhantes. E, tipo, o Casino, que é a rede de supermercados, que é até a dona do Pão de Açúcar no Brasil, eles têm uma seção brasileira. Então você tem Guaraná Antártica, tem feijão, tem arroz. Então, assim, essa parte de produtos a gente consegue encontrar. Assim, não. Claro, eu sinto falta de algumas coisas mais específicas, né? Um queijo coalho, você não vai encontrar aqui, né? Manteiga da terra. Mas, aqui eu tô manteiga da terra. Queijo coalho, ok. Pois é, tapioca eu consigo, tapioca tem. Aí pra vender porque tapioca? Os asiáticos comem tapioca. Eles usam sabia, polvilho, né? Você quer coisa de índio. Mas é uma refinada, parece um É uma açúcar, refinada. né? Não, mas tem umas mais grossas. Depende, você tem que procurar. Tem essa mais refinada que eles usam pra fazer tipo uma bebida que é doce. E tem umas mais grossinhas que você consegue fazer tapioca não tão boa quanto a nossa, mas parecida. Peraí, o asiático gosta da tapioca grossa, né? E o francês gosta do pão duro. Porra, bicho, é complicado, né? De entender a humanidade. Que merda, né? Não feijão isso, não. Tem, cara, tem. A mesma coisa que o Otávio tá falando. Aqui existem os bairros, né? Que vão existir as concentrações maiores de italiano, de português, de outras nacionalidades. E se você for por esses bairros, você facilmente encontra lojinhas que você vai encontrar produtos que você quer. Então, se você for na área de brasileiros e portugueses, geralmente eles estão próximos, assim, né? Ficam tudo ali num miolo só. Você encontra facilmente tapioca, feijão, queijo coalho e doce de leite, uma série de produtos brasileiros, né? Então vai da havaiana sei lá, pipoca guri você encontra. Nossa, mas pipoca de isopor. Pipoca guri eu nunca achei aqui, não. O que é mais fácil encontrar aí? Eu já achei Sete Belo. Sete Belo tem. Belo tem? Maria, Sete Belo, né? Pergunta é mesmo. O que é mais fácil encontrar aí? Produtos brasileiros ou cearenses? Ou cearenses, não produtos cearenses. Rapaz, com certeza produtos brasileiros. A grande maioria das pessoas que eu encontro aqui, existem muitos brasileiros, você tá andando na rua, na calçada, enfim, tá andando por aí, você escuta um som familiar, né? Aí você vai, brasileiro andando ali, ó, né? Então, geralmente, eles são de São Paulo e, sei lá, Belo Horizonte, das grandes cidades, né? Não que Fortaleza não seja uma grande cidade, mas não é muito comum você chegar e dizer, de onde é que você é? Sou de Fortaleza, sou do Ceará. É bem incomum mesmo. Geralmente eu vejo mais gente de São Paulo mesmo. No meu caso, eu tô numa situação bem particular, porque eu tenho uma série de pessoas de Fortaleza que vieram no mesmo ano, ou então no ano seguinte, fazer doutorado aqui na França e que moram na mesma região. Então, assim, a gente tem uma comunidade fortalecense aqui, né? Fora que tem outras pessoas que a gente encontra do Recife, tem muita gente do Sul, gaúchos, então, de Santa Catarina. Otávio, de vez em quando aí pela rua deve dar pra escutar um yay! Não chega a esse ponto, né? É porque na verdade todo mundo se conhece, né? São uns 5 ou 6 doutorandos que vieram, que moram na mesma região. Então a gente meio que criou um grupinho. Fora esse pessoal, os outros brasileiros que eu encontro normalmente são pessoas ou de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou do sul do país. Otávio, você que tu é um cara que está aí no doutorado, trabalha pra caramba e tudo, e tem que mesmo concentrar a mente no teu estudo e ser bem produtivo. Mas eu te pergunto, nesse grupo que vocês fizeram e tal, vocês tentaram de alguma maneira criar um pedacinho do Brasil, um pedacinho de Fortaleza aí na França? Eu acho que não houve essa preocupação, pelo menos não de forma consciente, mas agora de forma involuntária. Quando você reúne, sei lá, 10, 12 cearenses numa sala que tem 8 metros quadrados, com certeza é um pedaço do Ceará, né? As conversas rolam no nosso sotaque e são coisas que você vai... Eu tenho um pouco de saudosismo sempre, né? Quando você tá aqui fora do Brasil, você sempre vai falar um pouquinho da sua terra, mas assim, não foi proposital, né? Aconteceu porque, enfim, sincronizou de todo mundo estar aqui nesse momento, né? Mas existe assim, tipo, tantos... A galera fica falando de futebol, fica falando de coisas como se tivesse numa sala do campus lá do Recife. Não, falar a verdade, é porque tem um pessoal que viaja, que vai morar fora, que não interage com o pessoal local, com os nativos, procura imediatamente os brasileiros, os conterrâneos, e aí o pessoal questiona muito, discute muito, porque aí não agrega muito na questão da vivência, da sua experiência de morar fora, né? Não sei se aconteceu isso com vocês, ou se foi coisa espontânea, como o Otávio tá colocando, né? Cara, eu particularmente tenho evitado falar ou conviver com brasileiros aqui.
quando acontece de forma muito natural, assim. Eu não procuro brasileiros para serem meus amigos. De repente, eu encontro alguém... também não os evito. Por exemplo, tem alguns amigos brasileiros aqui, inclusive eu digo, isso é muito positivo porque o canadense, né, de uma maneira geral, ele é muito frio, não interage com você. Ele é aquele cara que é super educado, que vai lhe tratar super bem, que ele é super receptivo. Na dele, né? Mas parece... mas existe, vamos dizer, uma bolha, uma redoma de vidro ao redor do cara que você não consegue saber da vida particular. Por exemplo, o canadense nunca vai chegar pra você, né? Eu chegar, e aí, cara, beleza, tudo bom? Como é que tá? O cara nunca vai chegar. Caraca, bicho, tá foda, cara. Pô, semana aí tá meio difícil pra mim e tal. O cara nunca vai chegar pra você e vai dizer isso. Ele sempre vai chegar pra você e vai dizer, tá tudo bem, tá tudo ok. E você, tá tudo bem? Ele pode estar quase cometendo um suicídio, mas ele vai falar isso. Então, às vezes, você tem um amigo brasileiro para expressar algo, ou para rir de coisas, ou para conversar sobre coisas que você sabe que só um brasileiro vai entender, isso é muito positivo, entendeu? Mas é importante você ter um amigo canadense para você começar a absorver da cultura local. Agora, aqui na França, assim, no meu caso específico, porque como eu fico na universidade... E a universidade daqui é muito internacional. Eu convivo com pessoas que vêm da Itália, vêm da Rússia. Eu convivo com chineses, trabalho. Eu tenho mais facilidade em estar interagindo com estrangeiros também, de outras nacionalidades, sejam europeus, sejam africanos. Então, que é o que mais tem, a galera do norte da África, que eram ex-colônias da França. Então, assim, o contato que eu tenho com o francês, realmente, tirando a parte de trabalho, é uma ou outra pessoa que a gente conversa, vai falar sobre futebol, ou você tem alguma conversa sobre o Brasil, que algumas pessoas gostam muito. Aqui na França, pessoas acima de 40 anos têm uma visão romântica do Brasil, sabe? Tipo, o cara vem conversar, Jorge Benjol, ou então o Rio de Janeiro, esse tipo de coisa, sabe? Copacabana. Mas Gilberto Gil... Mas assim, mas é aquela visão meio bossa nova ali do Brasil. Isso. Mesmo. Aqui também tem uma isso, visão o carnaval, romântica, né? Isso é uma visão romântica do Brasil. Uma outra pessoa tem uma preocupação mais sobre... Vai te falar sobre violência, ou então... Teve um cara, uma vez, eu tava fazendo uma formação na faculdade, aí o cara veio perguntar pra ele, não, eu queria te falar com você porque eu queria ter a visão de uma pessoa que mora no Brasil. A questão da Amazônia, como é que tá? Pô, o cara chegou do nada, assim, o cara... Eu tava tomando café lá, que aqui todo mundo toma café, né? Tem pausa pra café a cada 2 horas. E o cara veio me perguntar sobre a Amazônia, né? Mas sendo esse cara, normalmente as conversas vão mais pro lado do exotismo, né? Você é exótico, né? Você vindo do Brasil aqui, você é exótico pra eles. Eu diria caricaturado. Eles têm uma visão caricaturada do Brasil. Mas da mesma forma como a gente tinha uma visão caricaturada deles. Acho que o clichê, ele é padrão, né? Tanto eles têm uma visão errada do Brasil, quanto eu tinha uma visão errada da França. Antes de vir pra cá. Quando eu fui aí a passeio, inclusive visitei meu amigo Otávio também, todo mundo falava, o francês, ele... Que minha preocupação era que eu não sei nada de francês. Então a gente foi pra Inglaterra, França, Itália. Inglês e italiano meio que dá pra... A gente não morre de fome. Mas a França eu tinha muita preocupação porque eu não sei falar nada de francês. E o pessoal falava que o francês ele não fala inglês de forma alguma. E o pessoal super arrogante, não olha pra você direito. Então depende muito da experiência sua. Então a experiência que eu tive, os lugares que eu fui, também foram mais lugares turísticos, né? Todo mundo me recebeu muito bem e todo mundo se virava no inglês. Pra vender, meu amigo, aura. Porque você estava na área turística, essa é a verdade. Exatamente. A visão que as pessoas têm do francês é a visão do parisiense. É verdade. Então todos aqueles clichês do garçom que é chato, das pessoas que são snobs, é um pouco do parisiense, que os próprios franceses da campanha, né, do campo, eles têm um pouco de preconceito também contra o parisiense. Mas quando você sai dali de Paris e você tem a oportunidade de conhecer outras regiões, você vê que as pessoas são muito gentis. Mas para as pessoas serem gentis, você também tem que ser gentil. Né? Aqui na França tem um savoir-vivre, que é tipo umas regras de polidez que não está escrito em lugar nenhum, mas que você tem que usar. E quando você usa as regras de polidez, você chega, dá um bom dia, um sorriso... despede a pessoa da maneira correta, usa o tempo verbal correto para falar com a pessoa vai te tratar super bem. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Tu cometeu alguma gafe assim, daquela mesmo, assim, fuderosa mesmo,
Porque a negada aí tá muito séria, tá muito blasé. Mas bora falar dos aperreios aí. Assim, como eu tinha estudado grande, francês, sei lá. Pois é. Tipo, chegar em Paris e pedir ter um copo, tomar cerveja em um copo, taça de vinho, alguma coisa assim. Tá, nesse tipo de coisa eu não me lembro, nem aqui, nem nas viagens que eu fiz na Europa, de algo assim que fosse grave. Agora, o que aconteceu quando eu cheguei é que eu perdi o endereço da onde eu tinha que ficar, né? Então, tipo, eu cheguei em Lyon, peguei o trem pra vir pra Saint-Étienne, e eu sabia qual era a parada que eu tinha que descer, mas de lá eu não sabia mais como chegar no hotel. E aí? Tu não tinha o nome do hotel? Aí eu fiquei desesperado, cara. Eu sabia o nome do hotel, Se mas vira eu nos sabia 30. a rua. Então, tipo, eu desci, era a porra do encruzilhada. Era a parada do trem, né? Tava o capeta lá. Faltou só a galinha, né? A farofa. Tinha 5 saídas. Aí eu fiquei assim, caraca, pra onde eu vou? Aí eu fui pra um bar, a primeira pessoa que eu pergunto... Ótima solução, gostei. Tu acredita que o cara falava português? Não. O cara era francês, era um ele era anjo. fotógrafo, e ele ia todo ano pro Rio de Janeiro. Cara, aconteceu isso comigo também. A gente tava visitando uma prima, tava fora do Brasil, aí a gente tava visitando uma prima, saiu de lá às 11 horas da noite, ficamos numa estação do tamanho de Maranguá, deserta, onde o pessoal não sabia nem onde era o banheiro, né? E tinha um senhor, eu cheguei pros guardas, perguntei pros caras como é que fazia para chegar no lugar que eu tava, no bairro que eu tava, e tinha um senhor que tava observando de longe, e a gente chegou lá, foi conversar com ele, e o cara falava português. Mas aí, tu não tava dando em Portugal, não? Exatamente. Ué. Parabéns. Então... Parabéns. Bela história. Mas eu entendi, Foi uma sorte mesmo, viu? Mas eu entendi o que o cara falava, os outros eu não entendia, não. Ah, você tá certo. Sim. Teve uma vez que eu fui pro hotel, e os hotéis aqui são estranhos, porque eles não têm, à noite, quando você chega, não tem funcionários. Então você chega, eles te dão um código da entrada, e tem um cofre onde ficam envelopes com as chaves. E eu não sabia que tinha esse cofre. Então, tipo, eu cheguei, eu sabia o código da entrada, mas eu não sabia o código do cofre. E tinha uma pessoa lá... o túnel do Banco Central pra chegar lá. Não, e tinha uma pessoa que chegou também, outro cliente, aí perguntou qual é o seu nome. Aí eu falei, só que eu tinha acabado de chegar na França, e nome, nom, em francês, é o seu sobrenome. E eu falei na hora, eu tinha acabado de chegar, foi no mesmo dia que eu cheguei da França. E eu falei, não, Otávio. E o cara pegou os envelopes, ficou olhando, disse, não tem aqui. Eu, puta que pariu. Não pode, porque eu tava, tipo, era tarde da noite, cheio de mala. Morrendo de sono. Cansado. Aí eu me lembrei, porra, nome é sobrenome. Os hotéis da França e da Europa, e acho que no Canadá também são estranhos, porque no banheiro não tem aquele lixeirinho pra você colocar os papéis higiênicos. É que você tem que colocar na privada, né? Guardar de lembrança, guardar de lembrança, levar pra casa, de volta ao Brasil. Coloca na privada. Qual foi a rata que tu deu aí, mano? Não, o Gu deve ter uma coleção, uma seleção aí de presepadas. Se eu bem conheço nosso amigo. Cara, com certeza já aconteceu, mas assim, de fato eu não recordo nada. Mas assim, eu acho que pra quem chega no país, o pior pânico que se tem, né? E que você vai sofrer durante muito tempo, e que às vezes eu ainda sofro hoje, é não entender a instrução ou o que a outra pessoa está falando. Por exemplo, você tem que pedir algo ou pedir a explicação sobre alguma coisa, desde uma direção ou como resolver um problema no banco, vamos botar assim. Você tem que fazer uma pergunta. E às vezes você não sabe a palavra específica naquela situação e tal, e a pessoa não lhe entende, ou ela lhe explica, só que ela usa termos tão técnicos que você acaba não entendendo. O que você faz? Pergunta de novo, sorri, sai correndo, sai chorando. A minha esposa fica puta. Quando a gente viaja, eu vou lá, pergunto uma coisa, aí a pessoa fica falando, eu Aí, entendeu? Aí quando eu volto lá, ela pergunta o que foi. Eu não entendi nada. Exatamente. Pra que você vai se desesperar? Você já não entendeu? Aí eu procuro outra pessoa pra perguntar, né? Exatamente. Uma cena hilária, não aconteceu comigo, mas há umas 2 semanas atrás eu fui no Walmart, não fica muito perto aqui de casa, tem que pegar o metrô e andar pelo menos umas 8 estações de metrô, mas de vez em quando vale a pena ir lá porque você compra coisas mais baratas, enfim. Então foi o meu motivo de ir lá. Vou no Walmart que eu vou comprar mais coisas e compro mais barato. E claro, o Walmart é tipo administrado, bem dizer, pela Índia. A Índia toda tá lá dentro, né? Tem só o Apu, pronto, é cheio de Apu lá dentro. E, claro, tem a seção portuguesa, a seção italiana lá com os produtozinhos. E eu tava lá empurrando meu carrinho, procurando meus produtos numa boa, e eu vi uma senhora, aquelas tiazinhas assim, bem característica mesmo,
tentando falar em português. Ela era uma senhora portuguesa dos seus 70 anos, falando com o pobre do Apu, que só fala o indiano e inglês dele, mais ou menos. Ela falando em português, uma coisa assim, mais ou menos. Aonde que eu compro óleo pra fritar minhas sardinhas? Eu quero fritar minhas sardinhas. E eu, cara, claro, eu brasileiro, escutando a mulher falar, e o pobre do Apu lá olhava pra cara dela e tentava ajudar ela. E, tipo, depois de umas 5 insistências da senhora, ele olhou assim pra mim, pro meu lado, e ele dizia, do you speak Portuguese? Aí eu, yeah, speak, I can help her, don't worry. Aí, fui lá falar com a senhorinha. Aí a senhorinha, pois não, senhora. Não, é porque, sabe, você sabe, né? Eu gosto de fritar minhas sardinhas com um bom óleo, sabe? E aqui eu não consigo encontrar, eu quero comprar um galão de óleo. Aí eu falei, ela queria comprar azeite, mas ela queria um galão daquele de 5 litros. Aquele garrafão da Indaiá, sei lá. E só que ela queria que fosse num galão, tipo, transparente, porque ela queria ver a cor do óleo. Eu falei, senhora, acho que você não vai conseguir encontrar isso não. Procura aí no bairro português, algum mercado português assim, né, e tudo. Eu acho que ela falou, sabe que você me deu uma boa ideia? Eu vou lá no mercadinho, não sei o que, da padaria e tal, que Gustavo, talvez consiga comprar lá. Nunca pensei do seu Manuel. Gustavo, tu já fez dublagem de algum episódio do Chaves? Não, né? Não. Tá igualzinho, cara. Eu deveria, né? Deveria. Mas enfim, aí depois você sai do seu mercado e fica, caraca, meu irmão, que louco, bicho, a mulher em português querendo falar com a porra do indiano que nem fala o inglês direito, perguntar se tinha óleo pra fritar sardinha, que louco. Então que você vê essas coisas assim, cara, todo dia e depois você ri. Tem uma história boa. Eu fui visitar o Palácio de Versalhes, eu tava com minha esposa, a mãe dela e o padrasto dela. E tinha uma fila enorme, né? Tipo, era verão, a fila do palácio fazendo cobrinha, né? Jogo da cobrinha, né? E quando foi, veio um grupo, assim, de uns 15 italianos. E furaram a fila. E todo mundo começou olhando assim, como é que pode isso? O cara furou a fila, tava reclamando. Aqui quem faz isso é jamaicano, cara. O negão mesmo chega ali, fura a fila, você tem que chamar saca atenção. Só, depois de 20 minutos, eu já tinha esquecido de deixar os caras irem, chegou de novo o guia, trazendo outra carrada de italiano. Aí eu fiquei pé, né? Eu fui lá no guardinha e tal, olha, os caras estão furando a fila ali e tal, vamos dar uma olhada. O cara, mas quem é? Tá doido? Aí eu apontei pro cara. Rapaz, deu uma confusão. Tinha um senhor francês atrás da gente. E esse cara pegou ar. Cara, em francês é bicho que gosta de reclamar. Eles adoram reclamar. E ele começou a reclamar, isso não pode, isso é inadmissível. Ele é a segunda vez que eles fazem isso. E chegou outro guarda, quando eu vi, tava aquela multidão. E o padrasto da Vanesca, ele começou a conversar em português. Tipo, era o senhor reclamando em francês. O Raimundinho, que é o padrasto dela, reclamando em português. E eles falavam uma coisa, e o outro respondia, e fazia sentido. Tipo, eles começaram a reclamar, depois eles começaram a conversar. Eles começaram a conversar um com o outro. Um em francês e outro em português. E a conversa tinha todo sentido. Funcionava completamente. Eu comecei a achar graça, porque, tipo, nem ele, nem o senhor estavam entendendo o que estava acontecendo, mas pra mim era extremamente engraçado, né? Os dois estarem batendo um papo que fazia coerente em duas línguas diferentes, né? Eu sei que depois os caras falam italianos. Os italianos são complicados, viu? Nas férias. É, por quê? Eles são barulhentos e gostam de furar fila. Não, cara, realmente... Daí de onde é que vem nossa cultura, né? Às vezes, assim, você começa a observar, rapaz, é igualzinho. Por exemplo, eu tenho um amigo da Romênia e ele tá trabalhando de segurança num prédio, né? E de vez em quando ele tem que sair fazer as rondas nos andares lá, um prédio em construção ainda. Olha o pensamento do cara. Não, eu prefiro esse meu emprego do que ficar na portaria como meu colega, porque eu digo que vou fazer uma ronda e, na verdade, eu levo meu notebook, eu fico nos andares, eu paro um tempo para checar a internet e, às vezes, eu consigo dormir. Aí, meia hora ou 2 horas depois eu apareço e digo, onde é que você estava? Não, eu tava fazendo ronda. Por que você não atendeu a chamada pelo coisa? Não, a distância talvez não pegou, não. Ele dá uma desculpa. Aí ele fala, tu acha que eu sou besta? Ou tô trabalhando, mas na verdade eu tô dormindo. Eu falei, caraca, esse cara não é romeno não, esse cara é brasileiro. Enfim, aí você vê assim, aí depois eu fui ver que, na verdade, são assim, latinos. as línguas... eles são latinos, eu não sabia, né? Então é o francês, o italiano, o português, o espanhol e o romeno. São todos da mesma origem, né? Sim, uma situação também que foi engraçada, né? Aqui no Canadá, uma particularidade, quando começa a esquentar, né? Ou seja, de 0 grau pra cima, né? O pessoal já começa a andar de short, camiseta e bermuda. 0,5 por exemplo. é short, né? Mas por exemplo, o inverno está acabando
e a gente já está começando a sentir temperaturas de 5 graus, 3 graus, e às vezes está dando um pico ali de 6, 7 graus. Então assim, deu 2 graus, 3 graus, você já vê o pessoal de short tactel e chinela havaiana andando na rua. Aí você fica, caraca, como é que o cara consegue fazer isso? Mas está fazendo. O problema é dele, ninguém se mete na vida de ninguém. E quando chega o verão, efetivamente, que já está fazendo de 20 graus em diante, 30, 35 graus às vezes, rapaz, praticamente isso. Os homens não, né? Graças a Deus. Mas eu achava sinceramente que as brasileiras usavam short curto e mostravam muito decote. Até eu vir para o Canadá. Cara, as canadenses literalmente elas mostram a bunda. Elas mostram a bunda. Você vê assim 4 dedos de bochecha de bunda assim, quando você está na escada do metrô, na escada do shopping ou andando pela calçada. Enfim, e nessa situação das canadenses realmente usarem shorts muito curtos ou mini saias, micro saias, um dia eu tava já saindo da estação de metrô, daqui perto de casa, parei no sinal para esperar faixa de pedestre, né? Hora de passar. E passou uma menina com short, quer dizer, ela não estava usando um short, ela estava usando quase nada. E eu vi uma menina segurando as sacolas de compra do lado de um cara também. E eu só vi aquele comentário, né? Logicamente em português. Nossa, bem, olha bem, ela tá com a bunda do lado de fora, mas que absurdo, essa menina tá pelada. Aí eu falei, cara, alguém do Rio Grande do Sul, ali por Curitiba e tal. Aí, paz, eu não aguentei não, comecei a rir. Aí eles olharam assim, sério pra mim. Aí eu falei, eu achava que as brasileiras usavam short curto. Eles olharam assim com espanto, nossa, você é brasileiro também? Eu falei, sou, entendi o que vocês falaram. Ela falou, mas sério? Que você era indiano. Indiano, paquistanês, né? Enfim, aí ela falou, mas você não tá vendo? Essa menina tá nua, ela tá com a bunda do lado de fora. Eu falei, não, é padrão Canadá isso aqui. Aí, enfim, acho que eles tinham chegado há pouco tempo, eles estavam espantados em ver aquilo tudo. Mas eu já estava aqui desde o começo da primavera, já tinha pego ali 2, 3 meses, isso ano passado. Então já tinha visto assim, bunda à la vontade aqui. Já tava tipo, tá bom. Mais A única coisa estranha que eu acho dessa história é as canadenses terem bunda. É isso que eu ia falar, cara. Eu acho estranho essa história. Na verdade, a Toronto, ela é a cidade mais internacional do mundo, né? Ela superou inclusive Nova York. É mais multicultural, né? Vamos dizer assim. Internacional, mas vamos dizer, mais multicultural seria o termo mais adequado. Então ela ganhou inclusive do que Nova York e do que Londres. Então tem gente do todo tipo aqui. Turistas, né? Novos residentes e descendentes. Então, meu amigo, então você vai ver asiáticas do cabelo louro e do olho azul, você vai ver canadenses morenos de cabelo tonhonhon, então você vai ver de tudo. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Queria saber de vocês, assim, o que foi que você mais gostou no país onde você está morando agora e o que é que até agora você não se acostumou de jeito nenhum? Começa aí, Otávio. Cara, eu tô morando aqui já há 2 anos e 6 meses, né? Então, assim, a minha experiência na França, ela é extremamente positiva. Agora, tem algumas coisas que são difíceis. Por exemplo, pegar o tram, que o tram é o veículo leve sobre trilhos, no verão. É uma experiência desagradável. Por quê? Entendeu? Porque o cheiro não é aquela coisa... O perfume francês meio vencido, sabe? É pose e pose. Então, assim... mas essa a minha aí... sorte é que eu moro do lado da universidade, então eu vou andando. Mas, velho, se pegar o tram no verão, lotado... Nossa, eu fico assim do lado da janela, assim, com o nariz pra fora. Realmente, a história do mas essa lenda aí, o que o francês não é lenda, é verdade. É verdade. Chega pro cara do lado, né, que tá dentro do metrô, o seu peidou, aí o cara, o quê? De novo? Cara, isso é complicado. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Momentos de lazer, o que é que vocês fazem aí para se divertir no Canadá e na França?
Cara, eu tenho um PS4, né? Então pronto. É lazer suficiente, mas assim, o que a gente faz mesmo é turismo, né? É o que dá pra fazer. Porque a região que a gente mora tem próximo, tem vários pontos que são interessantes, tem castelos, tem parques, então assim, a gente consegue de vez em quando, uma vez por mês ou 2 vezes, dependendo do mês, se dar uma escapadinha ali, visitar uma região. E quando são as férias, que é agosto, que a França para, né? Agosto todo mundo sai de férias, aí a gente aproveita para viajar bastante. Mas realmente o lazer que a gente tem aqui é fazer passeio, ou então ir para um restaurante, que tem uma gama boa de restaurantes de diferentes culturas. Então, assim, o legal de morar aqui é que eu posso ir para um restaurante japonês que tem japoneses de verdade, sabe? Ou então você vai para um restaurante indiano que tem indianos, então italiano, por aí vai. Então, assim, você tem embora não sejam os mesmos produtos, mas o modo de preparo é mais autêntico, né? Então, e fora os restaurantes franceses que também são muito bons, me agradam, né? Legal, show de bola. E por aí, Gustavo, além de comer fast food? Rapaz, na verdade eu vou desmentir aí a sua colocação. Meu preconceito, aqui, claro, né? Claro que aqui tem fast food como em qualquer local do mundo, mas você encontra comida muito saudáveis aqui. E eu achei que quando eu viesse pra cá eu ia comer muito hambúrguer e coisas do tipo, mas na verdade não. O canadense, ele, no geral, ele come muita salada. É bem parecida com a cultura europeia, né? Brasileira também, assim. A gente sempre come uma salada com alguma carne, alguma coisa assim. Então, na parte de comida, realmente aqui eu não tô sentindo falta nenhuma, não. Legal. Eu pensei que pela proximidade dos Estados Unidos seria bem parecido. Eu só queria fazer eu só dar uma colocação sobre o lance da comida. A experiência que eu tive no Canadá foi terrível. Normalmente você vai pra uma conferência científica e tal, sempre tem... Os almoços são muito bons, né? Você tem almoço, tem coffee break, a comida é muito boa. Você passa os dias comendo nas conferências. Cara, eu nunca comi tão mal quanto no Canadá. Nossa, era muito ruim. Mas por quê? A comida era ruim ou era diferente? O buffet tinha umas saladinhas, mas eram muito mal temperadas. Tinha muitos pãezinhos que você colocava com salada em cima. E tinha uma sopa horrível, rala. Eu sei assim, eu tava acostumado a muitos eventos aqui na França. E na França, pô, quando tem um evento desse, é top, assim, né? Você come bem. É menu completo, né? Entrada, prato principal, sobremesa, o cafezinho. Tem vinho, tem assim, meio à vontade, né? E no Canadá a experiência que eu tive foi ruim. A única coisa boa de comida que eu me lembro é o suco de maçã, que esse foi perfeito. Mas fora o suco de maçã, assim, de comida eu senti um pouco lá. Assim, eu não passei muito tempo como o Gustavo tá morando aí meses, né? Mas os 5 dias que eu passei por lá foram difíceis. Eu falei, vai mudar a experiência do cara, né? Talvez alguma coincidência. Tu teve em Montreal, né, Otávio? Isso. E não é comida francesa, tá? Os quebecois, eles deram azar, eles ficaram com a parte ruim aí de pegar esses dos anglo-saxões, porque a comida não é francesa. A galera come folha de maple. A maple leaf. Tem um xaropezinho, parece um melzinho, é bem bacaninha. Que geralmente eles têm, vamos dizer, bolinhos, biscoito, até bebidas alcoólicas com sabor da maple leaf. Tipo um melzinho assim. É bem interessante. O Canadá, ele tem várias fases no decorrer do ano, né? Por conta justamente do clima mais gelado. Então, assim, durante o inverno, geralmente as pessoas procuram esportes de inverno, né? Então, você já tem, assim, um esporte seu. Eu ainda não tive essa oportunidade. Esse ano ainda não deu pra me dedicar a alguma coisa. Mas, por exemplo, patinar ou snowboard ou coisas do tipo. Então, durante o inverno, né, vamos botar aí de dezembro ao final de fevereiro, durante esses 3 meses, as pessoas nos finais de semana, elas se dedicam a algum esporte de inverno. Dentro da cidade ou fora da cidade, né? Dentro da cidade tem vários locais onde você pode patinar, pode se divertir. Ou você vai para as cidades mais próximas onde tem estação de esqui. Durante o verão, com certeza, o que você tem a fazer é atividades ao ar livre, né? Os parques. Então, assim, Toronto é uma cidade grande, mas tem muitos parques, muitas praças. Então, você facilmente vai encontrar gente fazendo piquenique, correndo, fazendo esporte, jogando frisbee, jogando futebol, enfim. Então tem essas atividades ao ar livre, né? E, no geral, você também segue a mesma coisa do que o Otávio está falando. Por se tratar de uma cidade altamente multicultural, você vai encontrar coisas que você só vai ver em grandes cidades e cidades bem multiculturais e internacionais. Então você pode dizer, eu quero ir para um campeonato internacional de peteca,
velho, tu vai encontrar, eu quero ir num restaurante russo pra ver se os caras servem criancinha mesmo, né? Que é aquela história. Restaurante comunista. É comunista, né? Você vai encontrar. Então, assim, restaurante, atividades de lazer, esporte, parques, festivais, de uma maneira geral, culturais, de música e tudo. Então, shows bacanas. Shows. Tem, por exemplo, eu consegui realizar o sonho de um show do Queen, né? Infelizmente, Freddie Mercury não pôde reencarnar e aparecer lá, né? Em minha homenagem lá, homenagem minha da minha esposa. Mas, cara, foi um show sensacional. E as coisas estão acontecendo, e às vezes eu lembro que na época do verão, você pega lá o jornal e vai ver a agenda cultural, estavam acontecendo às vezes 12 festivais ao mesmo tempo. Lá na área portuguesa, Festival do Pastel. Lá na Praça Central, vamos dizer assim, tava tendo o Festival de Música. E tava tendo a Filarmônica de não sei o quê. E à noite, se você for ver nesses estádios, essas coisas maiores, tava tendo show Bon Jovi, tava tendo U2 e coisas do nível. Então tudo acontecendo no mesmo dia. Então assim, se você quiser aproveitar, meu filho, abre a carteira e você vai aproveitar muito. Se você não tiver muito dinheiro, com certeza você vai ter uma série de atividades ao ar livre, ou em família, ou entre amigos, que você pode fazer, como eu falei, no parque, você pode pedalar, você pode ir simplesmente fazer um passeio a pé pela cidade, ou ir para uma cidade próxima de trem ou de ônibus, onde você vai, passa o dia e volta, e por aí vai. Então assim, é o teu hobby. Se você quiser ficar em casa jogando videogame, você joga. Se você quiser ir pro lado de fora, né, e pro meio do mundo aproveitar, você aproveita. Você vai atrás daquilo que você gosta. E você com certeza vai encontrar. Eu não vou nem perguntar ao Otávio não, porque seria chovendo molhado e, enfim, mais curiosidade aí. Não, porque a pergunta é essa coisa de museu, galeria, tem exposição, tem isso aí, Gustavo? Tem. Eu propositalmente eu não fiz algumas visitas a alguns pontos turísticos e, vamos colocar aí no meio, museu aqui em Toronto, porque minha sogra e meu sogro estavam vindo em dezembro. Então, assim, visitar 2 vezes e tal, seria até interessante, mas já que eles estavam vindo, eu deixei um pouco. Então, eu paguei um passaporte onde você pode fazer 5 principais atrações por um preço X, né? Eles te dão um desconto. Você recebe um passaportezinho que você pode, durante um período de 1 semana, ir até 5 visitas. E um dos museus que eu visitei, que eu achei fantástico, que é o Royal Ontario Museum. Clayton, eu vi aqueles dinossauros assim, todos montadinhos, que geralmente você só vê em desenho ou em filme, e sarcófagos lá do coisa da época do Egito e tudo, coisa assim de milênios, que você fica, caraca, meu irmão, que irado, que bacana, eu tô tendo a oportunidade de ver isso aqui. E você vê que o museu tá sempre lotado. E não são só turistas, entendeu? Muitos canadenses, muitas pessoas que moram ali, tiraram um dia durante o verão, estão indo com a família e tal, estão aproveitando aquele momento. No caso dos museus aqui na França, só uma dica, todo o primeiro domingo do mês, eles são gratuitos, todos os museus do país. Então, assim, e são vários. Tem uma fila quilométrica para entrar, com certeza. Tem uma fila considerável, assim. Mas é de graça. Claro, vai ter uma... é de graça, né? Você pode ir no Louvre de graça, passar o domingo lá, primeiro domingo do mês, né? Sem custo zero, né? Embora não sei, as entradas não são caras de museus aqui, né? Já visitou alguns, como a gente tá viajando, a gente sempre procura visitar. E fora deve ter também outros museus menores que também são gratuitos, né? Não, todos os museus são gratuitos no primeiro domingo do mês. Todos. Não tem exceção. E outro museu bem legal, que não é aqui na França, mas pô, se você tiver a oportunidade de ir, é o Museu Egípcio de Torino. Você tem as múmias lá expostas em estado de conservação perfeito, fora uma série de utensílios e Lembrei que eles guardaram. Lembrei do episódio do Chaves, que tinha um negócio de roubar a múmia, que eles amarravam a múmia com um cadastro e tal, e na hora de andar com a múmia eles faziam aí começavam a andar com a múmia. Chapolin, né? Isso aí. Chapolin. Então é isso, quero agradecer imensamente nossos amigos Otávio e Gustavo. Quero agradecer ao Cleiton também, que está aqui com a gente. Parabéns, Cleiton. Obrigado. Quero agradecer muito mesmo vocês por disporem a conversar com a gente neste domingo. São que horas já aí, Otávio? Vai dar 10 horas já. 10 horas já, né? Então já tá ficando tarde. E pra gente conseguir marcar todo mundo... Tu não vai perguntar as horas pra mim não, pô? Ah, porque eu sei, aí é 1 hora menos. É 1 hora menos, né? E ou seja, você tá cedo ainda aí.
Mas onde você acha? 3 horas ainda. A gente falou muita coisa. São 3 horas? Não, lá são 3 horas, não? Ah, são. Não, são. A gente começou 3 horas lá, 54, 4h55 agora. Só vai anoitecer aqui por volta de mais ou menos 7 horas, no caso. Beleza. Tem um pouquinho de sol ainda pra aproveitar. Então é isso, se você quiser falar alguma coisa com a gente, mandar alguma mensagem, a gente está no Facebook, facebook.com/podcastnhs, youtube.com/podcastnhs, no Instagram também, @podcastnhs e no e-mail podcastnhs@gmail.com. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, galera! Olá, sejam bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e um dia eu chego lá. Deixa a moto passar que o Gustavo fala. Vai, Gustavo. Vai de novo, mano. Então, cara, você vê gente de bunda, sem bunda, gente feio, gente bonita, gordo, magro e por aí vai. Lembrei agora do corta-bunda lá do Zé Walter. É o novo.